Todo artista gosta de falar com imagens, mas é bom também falar com palavras. Até porque acredito que o processo criativo é autobiográfico. Se não fosse, seria uma cópia de tudo que há. Então, cada vez que o artista cria, ele está contando um pouquinho de sua história, ou daquilo que fica na superfície de sua alma, né? Então eu, Luzia Castanheda, tenho um percurso bem eclético, começando pela ciência, estudei biologia na Unicamp, fiz mestrado em genética e doutorado em história da ciência. Desde aquela época de estudante de biologia, me encantava com as formas orgânicas, principalmente dos vegetais. Existiam umas lâminas que o professor expunha na parede, porque nem tinha os recursos que nós temos hoje. E essa anatomia vegetal sempre me encantou. E eu achava que um dia eu ia resgatar isso de alguma forma, e resgatei. E não só isso, né? As formas animais, mesmo o encantamento que o estudo da vida nos dá, é uma coisa que marcou muito a minha formação como pessoa. E, curiosamente, tem muito biólogo que virou artista, né? Da minha turma tem o Ricardo do Lume, tem outro que virou paisagista. Então, acho que o estudo da vida nos coloca em contato com uma beleza ímpar, não? Atuei numa carreira acadêmica sólida como professora da PUC de São Paulo, no programa de História da Ciência, mas foi o encantamento, não com conhecimento, mas com a forma como o conhecimento se dá na academia, foi esvaziando. E nesse período, paralelo a esse esvaziamento, eu virei mãe, e a maternidade pontuou algumas coisas como importantes na vida, né? Colocou um pouco do modelo da mulher moderna, independente, colocou isso um pouco na realidade do que é essa maternidade verdadeira, né? Então, muita reflexão nesse momento, um outro encantamento se colocando diante da maternidade, da Laura, que completa 15 anos amanhã. E comecei a trabalhar também numa ONG de cultura de paz, na Rede Paz. E é nesse primeiro momento que a arte chega de uma forma muito especial. Nos projetos de arte que vinham como um recurso, uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, para que a partir disso se pudesse pensar numa cidadania planetária, numa cultura de paz real, verdadeira, fundante no ser e a partir disso na sociedade e no planeta. Esse contato com a arte me despertou um desejo imenso de trabalhar com as mãos, trabalhar com arte. Sempre gostei de tecidos também, então a minha primeira proposta foi levar o tecido para a tela. Retalhos de chita, na época a chita nem era famosa ainda, quer dizer, não tinha esse boom todo que ela teve de uns anos para cá. Eu recortava pedaços de chita, colava na tela e a partir disso pintava. Essa série de chita durou quase 3 anos. Nesse momento eu fui acolhida com muito carinho no ateliê da Vera Ferro, que até hoje frequento e levo os meus projetos para discussão, para criação. E a Vera me acolheu e foi me dando as ferramentas que eu precisava para poder trabalhar com essa chita na tela. Essa série de chita é uma série grande, a qual eu fiz algumas exposições, algumas em São Paulo, outra aqui, vendi bastante peça e encontrei a energia da cor, né? Eu usava a cor a minha paleta era pura, era aquela do tubo. Eu pegava a cor porque a chita tinha aquela cor e eu fui, assim, era uma explosão de cores e de formas que não tinham e não tem fim. Testando também vários formatos, vários substratos, né, de madeira, cerâmica, papelão, pintava em vários substratos.
Trabalhei também com colagem, né, e nunca com aquarela. A aquarela foi uma coisa muito recente. Consegui fazer algumas coisas, mas ainda é um mistério. Ainda não me dissolvo totalmente nas águas da aquarela, acho belíssimo, mas consigo trabalhar mais com guache, que são cores mais vibrantes. A aquarela eu tenho que estar no estado de ser muito especial para poder me entregar e ela poder fazer a alquimia que ela tem que fazer. E com isso estou exatamente há 3 anos num projeto de pesquisa e de criação que representa, que exemplifica a síntese das minhas qualidades e da minha trajetória. Na verdade, uma sinergia dos meus talentos, da minha trajetória, né? É uma série chamada As Ervas e Seus Orixás, onde eu pinto a erva consagrada a cada orixá, erva num entendimento mais amplo, né, do vegetal, do reino vegetal. Então, se um professor de biologia me vê falando que a rosa é uma erva, eu vou receber uma bronca. Mas a erva como um arquétipo, como um conjunto de vegetais que são consagrados aos orixás. Então eu falo que é uma sinergia dos meus talentos, porque tem a questão da biologia, de eu estar voltando de novo a lidar com plantas, e não só com a planta, mas sim com o seu mundo microscópico. Eu pego essas ervas, essas plantas, e fui até o Laboratório de Biologia Vegetal da Unicamp, fui recebida de braços abertos pela professora Sandra, coordenadora de lá, e fiz com auxílio de alunos, de orientandos, que eu já não lembrava como fazia, não tinha prática mais para fazer essas lâminas. Fiz essas lâminas, esses cortes vegetais dessas plantas, corei e fotografei. Então eu tenho a fotografia do tecido vegetal de todas as ervas que eu venho usando. Então é a parte da ciência. A parte da arte, que é a pintura, né? Estou retratando cada erva com o seu orixá, com o seu respectivo orixá, dentro de uma pesquisa que faço num terreiro de Umbanda, no Templo Guaraci. É um terreiro já de 40 anos, que a sede é em São Paulo, mas tem uma casa aqui em Campinas, da qual eu participo também. Então eu venho pesquisando, a minha pesquisa desses orixás, dessas ervas, dentro de como, no contexto de como esse terreiro organiza esses orixás, o que a gente chama de xirê, né? E ele organiza em quadrantes do fogo, da terra, da água e do ar. A cada quadrante, 4 orixás. Orixás no sentido de forças da natureza. E essas forças ligadas àquele elemento daquele quadrante, né? Então eu peguei essa estrutura de xirê e também as ervas consagradas a esses 16 orixás nesse terreiro, porque há uma diferença pequena, mas há entre de terreiro para terreiro, que erva é consagrada. Algumas são quase que unânimes, outras há uma mudança. E também uma diferença entre os terreiros de Umbanda e os terreiros de Candomblé. Então, a referência que eu tenho é do Templo Guaraci. E, então, o que eu digo que é uma sinergia do meu momento, uma síntese da minha experiência, onde ciência, arte e espiritualidade se encontram numa expressão artística, né? Numa expressão estética. Então eu venho fazendo esse trabalho há 3 anos, dividi os quadrantes, as telas, os formatos dos painéis por quadrantes também. Então as ervas consagradas aos orixás do fogo foram pintadas, foram criadas em telas retangulares. As ervas dos quadrantes dos orixás dos quadrantes da terra em telas quadradas, as da água em telas redondas e as do ar em telas ovais. Também para trazer um pouco da referência do elemento na expressão artística. E também usei a cor do orixá, que também é uma coisa específica de cada terreiro. Então peguei as cores que são consagradas
aos orixás no Templo Guaraci e trabalhei principalmente no fundo como um elemento de identificação daquele orixá. Em alguns trabalhos também as ferramentas que os orixás usam para também dar um elemento de identificação. Com a questão da erva, essa multidimensionalidade visual que eu trabalhei, quer dizer, a observação morfológica da planta a olho nu, como se vê, a observação microscópica e a observação na lupa. Em algumas ervas eu fotografei também a folha sob a lupa profissional também do Laboratório de Anatomia Vegetal. Que foi o jeito que eu achei de resolver um problema, uma questão que é usada na Umbanda, da multidimensionalidade, que se trabalha com ervas. Como é que eu traduziria isso de uma forma estética, né? Como traduzir a multidimensionalidade numa expressão estética. Então eu peguei essas multidimensões visuais de uma planta para poder trazer um pouquinho dessa referência desse trabalho que é feito num terreiro de Umbanda com ervas e, enfim, todo o seu fundamento. Essa série estou terminando, faltam só dois quadros para terminar. Em agosto eu devo começar uma série de exposições, são 16 obras grandes, os quadros têm dimensões de 1,20 m, diâmetro de 1 metro, 90 por 90, quer dizer, tem todo um volume grande de tela pintada. Para criar essas telas eu fiz todo um estudo de cores e de formas em pequenos formatos, que a gente chama, que é um pouco que está aqui na mesa, que é a partir de colagens e aqui com guache, aquarela, aqui um outro também, para poder a partir disso levar para a tela. Aqui já é na tela no formato oval. E aqui a gente vê a fotografia da célula, essa de bambu, uma fotografia do bambu, onde eu vou compondo num pequeno formato para depois levar para o grande formato, já com uma harmonia. Essa série, ela tá, de fato, eu estou me realizando muito em fazer esse trabalho, porque ela tem mostrado para mim, vai mostrar para o mundo aquilo que eu falei no início da minha fala, que todo o processo criativo ele é autobiográfico. E eu digo criativo não necessariamente numa criação de artes visuais, mas eu falava isso para os meus orientandos também quando estavam criando suas dissertações, suas teses, que era a diferença daquele trabalho para qualquer outro trabalho, era o percurso biográfico, era aquilo que aquela pessoa viveu e que fazia com que ela tivesse elementos para escolher tal coisa em detrimento da outra. Então, os critérios de escolha no trabalho acadêmico, eles são muito importantes, são eles que revelam a autoria do trabalho, né? E na arte também não é diferente, e acho que ela tem muito mais liberdade, tem muito mais liberdade estética, mas a autoria, ela está muito ligada a esse processo de autoconhecimento, né? Você se torna autor do seu trabalho quando você se revela para você mesmo quem você é e, portanto, você pode revelar para o mundo e apresentar para o mundo um pouquinho do que você é. Ele representa o meu lado humano em busca de uma transcendência e de uma conexão mais espiritual com a vida, mais humana e vejo assim, hoje, podendo estar falando isso, nas vésperas da minha filha completar 15 anos, eu só tenho a agradecer o universo, as chances que me foram dadas e agradecer a minha pessoa, assim, aquilo que me habita, que me fez reconhecer, que me fez acolher, pegar nas mãos, porque as coisas estão aí e a gente muitas vezes não consegue enxergar para elas, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu posso fazer, tanto que eu sinto que a minha arte ela se nutre no coletivo. Eu fico aqui no meu ateliê trabalhando, mas eu vou para o mundo, eu faço as coisas para o mundo. Estou agora com um projeto de curadoria no Espaço Arte, o Ateliê Revestimento, que é um lugar
de possibilidades para que outros artistas possam mostrar seu trabalho. E isso faz parte da minha arte também. Quando eu vou para lá, faço um vernissage, apresento um artista, volto para o meu ateliê, assim, embebida de tudo aquilo e lógico que fica essa marca no meu trabalho. Eu acho que essa também é uma característica do artista contemporâneo. Ele não é mais aquele artista que está isolado, fazendo seu trabalho no seu ateliê, longe do mundo e depois vai expor para o mundo. Ele sai e volta, ele é uma inspiração e uma expiração o tempo todo, né? Então também estou conseguindo ir para o mundo e voltar do mundo com muita inspiração, com muita respiração, e isso está sendo manifestado no meu trabalho também. Agradecer aqui a Teia Cultural, acho que esse também é um projeto e uma ação que faz parte desse novo momento do artista, não tão novo, mas desse momento que o artista contemporâneo tem que viver. Ele não está isolado, é no olhar do outro, é com a troca com o outro que a sua obra vai se completar. Então é mais um item no meu balaio de gratidões que eu tenho aqui à Teia Cultural e ao Flávio por esse trabalho. Muito obrigada.